Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Quintas da Transformação. Este é o espaço da Academia de Transformação Organizacional para líderes que sabem que nenhuma empresa evolui se a liderança não evoluir primeiro. Aqui nós falamos de consciência, impacto e legado, porque toda transformação organizacional começa dentro da liderança. E para o nosso encontro de hoje, eu trouxe uma pessoa, gente, que tipo assim, é a própria definição do que eu acabei de dizer aqui, entendeu? É uma líder que eu admiro absurdamente. Nós temos, né, algumas histórias juntas, inclusive, já nos conhecemos há muitos anos. E ela é Ivana Maria. A Ivana é administradora de empresas, contando com mais de 20 anos de experiência em liderança e desenvolvimento de equipes de alta performance no setor de mobilidade. E eu sou prova disso, tá? Sou testemunha. Ivana atuou de forma estratégica em diversas regiões do Brasil, contribuiu para o desenvolvimento do setor e para a expansão de fronteiras empresariais em projetos de internacionalização e de inovação também. A Ivana ela é reconhecida pelas equipes, inclusive, como referência em cultura organizacional e gestão de pessoas. A Ivana ela é um exemplo de líder que inspira e que transforma os ambientes corporativos. E eu estou muito feliz de você estar aqui hoje, Ivana. Bem-vinda. Muito bem. Quem mais estou eu aqui feliz, né, em estar aqui participando desse projeto seu aí maravilhoso. É para mim uma honra, né, escutar de você tudo isso aí, da minha pequena trajetória. E sou uma eterna aprendiz de liderança. E, enfim, estou aqui para ajudar a compartilhar um pouco da minha experiência, do meu dia a dia, né, durante essa trajetória aí dessas 2 décadas de aprendizado e de aperfeiçoamento contínuo, né? Porque a gente tem que estar sempre se reinventando, né? Como líder todos os dias. É verdade, por isso que você é tão excelente, né? Porque eu acho que essa mentalidade de estar sempre aprendendo, né? Nesse processo contínuo de desenvolvimento é o que te faz ser essa mulher e essa líder admirável, que todo mundo que te conhece te admira, né? E aí eu tinha que trazer você aqui para que mais pessoas te conheçam, né? Para que mais pessoas saibam e também para que outros líderes possam se inspirar em você. E como meu público também, além de líderes, eu tenho muitos profissionais de RH, né, que me acompanham, para que esses profissionais de RH também compreendam, né, de forma mais evidente, assim, como que um líder de alta performance se comporta, né? O que que é tipo assim, tipo o Globo Repórter, né? O que que ele faz, o que ele se alimenta, né? Onde ele vive. E, ai, bem, E você aí eu é queria que você já começasse contando, né, um pouco da sua trajetória, enfim, o que que te fez chegar até perfeito. aqui. Na verdade, assim, eu tenho como marco muito importante lá da década ali, né? Depois dos anos 2005 em diante, né? Que realmente eu pude ver o papel, né, de líder que eu poderia exercer dentro da minha companhia que eu trabalhava e com as pessoas que me cercavam, né, com os grupos. Eu vim de uma escola, né, tradicional da administração, assim, lá antiga, aquela que a gente conhece, que o líder ele tinha uma característica, o líder ele era assim ou assim, né? E nós, como líderes naquele momento, né, e você presenciou muito bem esse momento na companhia, né, me recordo aí do Leadership Journey, né, uma jornada aí de liderança que participei naquela época, foi um marco, né, foi um divisor para mim, porque a partir daí eu pude entender o meu papel como líder realmente dentro da companhia, né? Então, eu saio daquela seara de um líder de comando, de controle, de que tinha que ter, né, centralizado ali todas as tarefas na minha mão, para um líder realmente participativo, um líder que pudesse ter vários tons de liderança dominantes na minha característica, e que estava tudo bem, não era um problema isso, né, para nós líderes naquele momento. E isso foi um tabu, e muitos líderes, inclusive, se viram fora dessa evolução por essa não vontade de evoluir, né, de seguir aquela tradição antiga da liderança mais conservadora, vamos dizer assim. Então, a partir daí, eu pude entender o papel realmente, né, da Ivana, com as equipes, e aí eu entrei um pouco mais. é, eu dizia muito assim, né, eu preciso conhecer, né, eu tenho que saber fazer, eu tenho que saber executar, para que eu possa ter pessoas motivadas e engajadas a fazer algo, né, seja pela empresa, seja por mim também, como líder, né. Então, em muitos momentos, eu me vi nessa dicotomia
em ensinar as pessoas a fazerem, como também fazer parte deste momento de execução junto com esses meus liderados, né? Então, eu digo que a liderança foi se moldando a partir de então. Eu fui crescendo muito na visão de que o erro também faz parte do líder, né? A gente aceitar errar, isso para a gente. Você sabe que muitos líderes não conseguem ter isso como uma oportunidade, É. e, e eu sempre tive uma característica muito forte assim em mim, né, que é a transparência de todo o processo. Então, se está certo, está certo, se está errado, e saber conduzir, né, com as equipes esses momentos de ajuste que se faz necessário, de feedbacks e de retorno, é parte dessa construção da minha própria liderança, né? E a gente tem que entender como isso, não é só para o outro que a gente está fazendo. Quando eu dou um feedback, eu tô absorvendo algo ali, com certeza que vai me fazer mudar e que vai me fazer melhor a cada dia e construir, né? Eu digo que eu estou sempre em aprendizado, por isso, porque a melhoria contínua realmente me faz hoje muito mais forte, muito mais uma líder que tem o poder de decisão e que influencia pessoas, né? Como você falou. Porque Uhum, também não adianta a gente ser líder, estar nesse ambiente, seja ele corporativo, seja um ambiente qualquer que seja, né? Dentro do próprio RH de uma empresa, e se você não exerce uma influência sobre as pessoas ao seu redor, né? E sobre outros líderes também. Porque eu digo que esse processo todo de construção da minha liderança, né, e de qualquer líder que se quer ser forte, ele precisa estar muito caracterizado com também a sua cultura, né? Os meus valores naquele momento tinham que fazer parte dos valores da companhia. Eu tinha que acreditar que aquilo ali também era meu, né? uhum, E eu acho que esse é um papel muito importante, nós, como líderes, entender em que tipo de empresa, em que tipo de negócio eu estou me envolvendo, porque senão passa a ser uma falácia, né? E é muito difícil o líder passar para baixo, passar para as equipes algo que não está no seu DNA, que não faz parte, né, do DNA. Porque eu digo que cultura e DNA se confundem, né, com a genética nossa do dia a dia, né? Então, começou um pouco aí, né? E esse desenrolar, ele sempre se deu, né? Com equipes, seja de equipes de base, né? Eu sempre tive equipes multidisciplinares, uhum, liderar líderes, liderar não líderes, e estava tudo bem, né? Hoje eu tenho uma característica um pouco mais de liderança, de líderes, né? Eu lidero mais líderes, e isso também é um aprendizado, é, porque a gente tem que fazer com que esses líderes eles tenham um pouco dessa energia nossa, e eu falo que cultura, para mim, né, tem que ter energia. Se não tiver energia, realmente, presença, né? Esses dias eu é, estava vendo aí, não me recordo aqui, acho que foi no LinkedIn, né, uma citação que fala justamente sobre isso, né, a importância da presença, né? A uhum, presença gera muito mais um clima positivo ou não do que é. uma instrução, uma reunião que você vai passar um conteúdo ou algo nesse sentido. Então, acho que é um pouco por aí, mais ou menos é por aí que as Maravilhoso. coisas começaram. Não, e aí, gente, só para contextualizar vocês, eu e a Ivana, a gente se conheceu em uma das empresas onde eu trabalhei, e a Ivana já era, na época você já era gerente de operações, né? Na época que Isso é trabalhamos juntas, verdade. eu era gerente de DHO nessa empresa e a Ivana era gerente de operações. E nessa época ela já tinha uma equipe, você já tinha uma equipe enorme, né, Ivana? Naquela É época, enorme. você Era mais tinha de já 100 mais de pessoas. 100. Uhum. Então, mais de 100 pessoas, pensem só, né? A Ivana mora na Bahia, mas sempre teve equipes em vários estados. E eu me lembro que, assim, você sempre foi muito admirada pelas pessoas, porque, obviamente, as pessoas iam falar para mim, né? É verdade. DHO tem esse papel também, né? É, De escutar muito, né? Às vezes a pessoa se volta, né? Aquela visão de que vou para o RH, vou para o. é, exatamente. E, assim, era muito bom ouvir as coisas que eles tinham para dizer a seu respeito. E aí, né, eu saí dessa empresa, a Ivana também foi para outra empresa. E os seus times só aumentaram, né? Assim, eu acompanhando você no LinkedIn, né? E nas poucas conversas que a gente teve depois disso, eu vejo que as suas responsabilidades como líder, elas aumentaram, tanto que você fez projetos internacionais também, né, Ivana?
Sim, é verdade. Eu voltei há pouco tempo, né? Um Uhum. ratito que regressei a Brasil. Em abril eu voltei, né? Eu fui para um projeto de um ano, é um projeto que tinha um escopo muito interessante, porque era a primeira vez que eu iria sair do meu país para levar cultura de uma determinada empresa, né? Para eu Pois é. levar know-how, para eu levar valores, e isso para mim era e o desconhecido me atrai muito, né? Assim, o Uhum. desafio me atrai. Então, acho que é uma característica importante também quem pretende liderar o próprio DH tem que ter, né, na sua visão aí, o desafio como uma característica importante, né? Então, aí, a partir desse momento, eu falei, bom, tendo essa oportunidade, fui convidada, né, para desempenhar esse papel e topei, né? Foi algo muito difícil, porque é, dentro desse viés de você ser líder, né, no seu país, é totalmente diferente de ser líder em outro país. Para mim era tudo igual, né? Quando eu saí daqui, eu imaginei que chegar lá seria o mesmo, as pessoas estavam da mesma empresa, então me acatariam da mesma forma. Então a minha forma, né, a minha condução, né, passou a ser diferenciada. Então, em muitos momentos eu tive que avançar e recuar para entender que não era bem por aí. Tive que entender bastante da cultura local para que eu pudesse dizer um sim ou não. Tinha uma forma específica de fazer isso. Então, foi muito interessante no papel de liderança, né, para o meu crescimento como líder, né, compreender como é diferente ser líder também, né, na mesma empresa, por incrível que pareça, dentro dos mesmos valores determinados, vamos dizer assim, mas considerando as características diferenciadas de um país, né? Então, Uhum. eu fui para o México, foi que eu fiquei um ano, e tive a oportunidade de conhecer várias cidades, né? Porque o projeto ele tinha essa característica de trabalhar, né? Os processos, metodologia de trabalho, rituais de gestão, como fazer tudo isso junto, né? A esses líderes, novos líderes, líderes que já tinham mais tempo, então tem essa diferença também, né? Eu tenho que É. me adequar. Imagine eu com essa bagagem de liderança, mas eu voltei, em muitos momentos, assim, a ser uma executora, né? Eu deixei o Uhum. papel de líder naquele momento para que eu pudesse gerar, né, credibilidade, confiança, que são características, né, que precisava. Não se impõe isso, né? Isso se É. conquista. E a partir daí eu fui criando essas relações e foi muito, muito valioso, porque até hoje eu recebo, né, eu voltei em abril, Uhum. até hoje eu recebo aqui alguns apps, fotos de equipes que já saíram, né? Interessante, já saíram, mas que falam que eu me impactei a vida, que levou aquele determinado ritual, aquela metodologia de trabalho para as equipes que estão trabalhando hoje. Então, acho que esse é o nosso papel também, né? Eu falo muito para os meus liderados, né? E principalmente líderes que eu lidero, que não importa onde estejamos daqui a alguns dias, podemos estar em outros locais, né? Tecnicamente falando assim, mas é para a vida, né? Uhum. É um legado, como você falou no início, é um legado que nós não podemos deixar aí é, que outras pessoas construam, né? Porque tem os líderes também que constroem de uma maneira diferente, né? Uhum. E isso a gente vê aí, né, nos resultados de muitas empresas aí desastrosas que a gente acompanha, né, pela mídia. Então é importante a gente ter esse valor, né, essa questão ética, tudo isso junto no bojo para construir esses novos líderes. Então foi fantástico esse projeto. Eu iria de novo. Tenho certeza. É desafiador, né? Porque É. família, filha, marido, ficaram todos, né? E eu Uhum. fui com mala e desafio proposto. Óbvio que tinha a oportunidade de retornar, né? Eu retornei, tipo, os flybacks, mas a importância disso para a minha construção de liderança foi também um segundo marco aí na minha carreira. Eu digo que foi um dos grandes desafios que eu enfrentei e eu achei que ia ser super fácil, né? Acho que quando a gente menospreza, a coisa fica mais difícil, né? O homem lá de cima fala, não, eu vou aqui, né, apertar aqui para que ela possa se desenvolver ainda mais. E foi realmente um Sim. projeto de muito desenvolvimento, de vida, né, de carreira, Uhum. sobretudo, mas de vida mesmo.
Não, e assim, e é muita humildade, né? Porque da sua parte dizer isso, porque eu te conheço muito bem, né? Sei muito bem como é a sua liderança, né? E só que aí quando você fala assim, né? Eu entendia tudo, né? Da cultura. E a Ivana tá falando de uma empresa brasileira que foi internacionalizada e ela fez parte, né? Ativamente, né? Da liderança desse projeto de internacionalização. Então, imaginem só levar a nossa cultura, né, brasileira, né, de uma empresa brasileira para o México, né, para que essa empresa pudesse se expandir, né, para o México. É um baita desafio, né, Ivana? Não é Nossa. realmente algo simples. E é interessante você dizer que você ficou um ano lá, e com certeza teria mais trabalho para fazer, né? Ah, sim, eu voltei com 1 ano e meio, era o Olha só. projeto de 1 ano, fica mais, sabe como é, né? Uhum, E 6 meses a mais, falei, bom, eu preciso retornar, porque tem família, enfim, questões mais particulares mesmo de vida. uhum, Então, mas tem trabalho para muito tempo, né? exato. É o que eu falo, a cultura realmente, para ela estar forte, ela está enraizada, ela está, assim, primeiro, precisa de líderes, bons líderes né, no topo, né, de cima para baixo, ali, conduzindo e mantendo, né, esse nível de motivação, esse nível de conhecimento para dar essa sustentação e tempo, né? E tempo. Uhum, Não adiantava eu passar um processo, um ritual, a gente faz assim, assim, porque assim é melhor. Tá, mas né, como que a gente comprova isso? Você está dizendo, vamos, tem que ter tempo, né, para chegar. é, Né? E os resultados também, porque hoje a gente tem que linkar muito o que a gente faz como cultura, né, como alicerce, como estratégia da companhia que está dentro dessa cultura toda que a gente está trabalhando, uhum, para alcance de resultados, né? A gente tem que uhum, mostrar na ponta que aquilo ali está gerando um resultado positivo. E esse resultado tem um determinado time, não pode ser assim, né? é, Não é uma virada de chave de uma hora para outra, né? Então, exato. com 2, 3 anos, eu acho que eu tenho quase certeza que pela minha experiência que a empresa consegue mantendo esses líderes, né, bem trabalhados, bem desenvolvidos, né, e bem Uhum, motivados, porque é, ninguém desmotivado vai fazer uma cultura forte para a empresa, né, vai é. desenvolver isso para outras pessoas. E você sabe que eu acho, de verdade, que você é a líder que eu conheço, assim, que mais fala sobre cultura. E olha que eu conheço muitos líderes. Muitos líderes, né? Talvez por ter vivenciado muito, né? Eu vivenciei muitas etapas da minha vida, eu vivenciei várias nuances de cultura, né? E cultura não pode ser, né? O que a gente tem aqui o jargão do Brasil, goela abaixo, né? É, A é, cultura ela tem que realmente ela ser vivenciada, ela tem que estar ali fazendo parte, tem que ser verdadeira, né? E os é. valores, quando a gente estabelece muito, e eu me lembro bem que foi 2000, 2005, mais ou menos, que as empresas começaram a estampar muito, né? A sua Sim, missão, os seus valores, os seus quadros, etc. E muitos fizeram isso por uma obrigação formal, por estar abrindo-se ao mercado externo, né, os IPOs da vida na bolsa. Então, as empresas precisaram se organizar e ter essa governança corporativa, isso. mas muitas não conseguiram avançar. Por quê? Porque isso não fazia parte do dia a dia realmente das pessoas, né? Então, o que está lá no quadro não é vivenciado, e aí fica muito desconectado. Né? E as pessoas hoje são muito inteligentes, são muito atentas, né? É. Hoje, com a época, né, com a tecnologia, nossa, a gente tem tudo hoje, assim, né, uma informação rápida na Uhum, nossa mão, então não dá para não dizer que isso vai fazer parte do dia a dia das pessoas. Tem que fazer parte, sabe? Não pode ser um quadro, né, estampado só na parede, né? Então, cultura é muito exato. mais do que isso. Tem que ser vivenciada mesmo todos os dias, né? Eu digo Uhum, que todo dia a cultura faz parte lá da minha resposta, da minha solução, do meu problema também. uhum, E uhum. eu vou buscar muitas respostas assim dentro da cultura da companhia, sabe? E começa pela liderança, né, Ivana? Não tem outro Sim, lugar, né, para sim, não tem começar. outro caminho. É, E isso é interessante você falou, porque assim, quando a gente parte para um outro país para levar, né, know-how, vai levar cultura. Não, não tem uma bolsa com a cultura dentro que eu estou levando, não. é, Mas minha preocupação maior é justamente quem estava, né? Quais são as lideranças que estão acima, né? Das médias e lideranças de supervisão, liderança de linha de frente, porque essas lideranças acima, essas são muito importantes dentro do processo,
né? Elas que vão realmente fazer com que todos comprem a ideia, né, de que Uhum, realmente essa empresa é assim, essa empresa faz dessa forma, é assim que nos guia, né? Esse é o nosso modelo de diversidade, esse é o nosso modelo de trabalho real, sabe? uhum, Real. Então, realmente isso precisa ser caracterizado assim como ponto principal para qualquer um, né? Seja de sim, DHO ou liderança, partir para o universo realmente de liderar equipes ou de transformar, né? A é, cultura nas empresas, porque também não pode ser algo estanque, né? A cultura eu uhum, vejo que ela se modela todos os dias. todos os Então, dias. ela está se transformando, por mais que a gente tenha uma base forte, eu acredito muito que essa cultura ela vai se moldando ao longo do tempo também Uhum, e vai se fortalecendo ou se retirando de determinados vieses, a depender da estratégia da companhia. E é muito exa- importante que a liderança esteja atenta a esses movimentos, né? aham, Para que exato. isso não se perca, né, Lê? Com certeza. E você sabe que eu lembro assim de você atuando, né, sobre isso. Eu lembro que quando eu recebia, por exemplo, a estratégia de cultura da matriz internacional, né, no nosso caso, Aham, naquela época, e eu me lembro que o meu papel era criar uma estratégia para disseminar isso por toda a liderança no Brasil, né? uhum. E eu lembro que você era assim muito interessada, sabe? Assim, eu lembro que eu trazia, por exemplo, agora a gente tem, né, essas ferramentas, né? Não sei o quê. E a Ivana, ela era de verdade uma líder multiplicadora. Então, as estratégias de cultura que a gente tropicalizava, né? Que eu brincava que eu tropicalizava, né, a cultura, porque era uma cultura internacional. E aí eu tinha que meio que tropicalizar, fazer uma maquiagem brasileira para poder passar isso adiante. E eu lembro que você tinha esse papel, é, que pouquíssimos tinham, na verdade, de multiplicar isso para as pessoas, né? Então você tomava aquilo para si, né? Então toda a cultura da empresa, né? As ferramentas, enfim, as técnicas, as dinâmicas. Eu lembro que a Ivana ela vivia me pedindo, Vê, você tem uma dinâmica para usar com a minha equipe. Verdade. Eu quero Até falar hoje eu sobre, uso. não é? Até hoje, né? E eu quero falar sobre esse assunto, eu quero uma dinâmica. E a minha alegria era ver líderes, né, interessados nisso. E você, né, Ivana, você sempre fez isso, sabe? Você era uma multiplicadora da cultura. E isso fazia toda a diferença nos resultados da sua equipe. Sim, claro. Eu sou muito entusiasta do treinar, né? Do capacitar, né? As pessoas. Seja hoje na era da. Demorei um pouco para entender que mas depois da pandemia, forçadamente, né, a gente passa aí para as plataformas online. Mas eu sou do treinamento presencial. Eu gosto, né, do olho no olho, né, do contato. Eu acredito que eu consigo transmitir mais energia, minha energia se transfere mais, né? E isso é vivenciado ali do lado, né? Mas, enfim, com esse advento, eu acredito muito que as pessoas, quanto mais capacitadas, elas mais vão entregar resultados, elas mais vão estar engajadas. Então, a curiosidade sempre me fez, assim, uma entusiasta desse movimento, né, de treinar, de capacitar, de multiplicar. Eu dizia muito, eu preciso que você seja melhor que eu, né? A minha supervisora, você tem que saber melhor do que eu, o que é que você faria, né? Então, eu desafiava muito as pessoas, os meus líderes, os meus liderados, a tomar atitudes, né? E aí vem um papel muito importante do líder também, de trazer porque o erro vai vir, com Uhum, certeza, né? Quando sim. você treina, quando você coloca as pessoas, né, em pontos de desafio, você também tem que verificar esse risco, né, que você Uhum, vai atuar. E aí vem os momentos muito de erro, eu errei, né? E como que o líder lidar com isso, né? Isso é muito importante, porque pode ser desastroso também, né? E a gente tem que saber utilizar esse momento de erro como uma oportunidade de desenvolvimento, uma oportunidade de melhoria, obviamente que de uma maneira trabalhada, né, em conjunto. Mas esse movimento de treinar, de capacitar, é parte, né, faz parte do nosso processo como líder, e ele não pode se perder ao longo do tempo, porque eu vejo muito se falar aí, né, nas plataformas digitais, enfim, na tecnologia, né, no IA, né, eu sou uhum, entusiasta também da tecnologia, amo tecnologia, quando lança alguma coisa de tecnológico, eu já estou lá buscando informação, como é que faz, né? Porque eu preciso conhecer também para que eu possa estar junto com as gerações novas, né?
Esse é um É, papel também, acho que, do líder, de pensar nesse conflito geracional, nessa questão. Não é nem conflito, né? É nós que já estamos há mais tempo, é. como que a gente entra nesse universo É uma novo, né? convivência, né, É intergeracional, né? saber conviver aí, o líder, e formar esses líderes que estão vindo nessa geração, né? Uhum. E conversar muito com eles justamente sobre essas plataformas, né, digitais e sobre a capacidade que hoje eles têm tudo na mão, né, muita informação, e transformar isso em conteúdo para eles, né? Isso. Porque É, muita informação solta, perdida, né? Hoje você vai escrever um e-mail, você pede aqui uma ajuda aqui do IA e é, me dá um e-mail assim mais organizado dessa forma. Às vezes você está num dia que está muito nervoso, me dá um mais calmo aqui para eu responder. Tem coisas que são muito interessantes, né? Que a IA nos ajuda como líder, né? Desse processo. Mas tem outras que nós temos que, assim como tudo na vida, né? Dosar aí e saber utilizar a nosso favor, né? Eu penso que exato. o mundo do trabalho aí sempre vai existir, né? Essa dicotomia, nesses avanços, mas nós, seres humanos, né? Não vai ter, não tem substituição ao ser humano, né? Não, não tem. Senão vai A ficar não muito chato. a não Inclusive, ser que consigam fazer os clones, né? Quem é, sabe? de A qualquer não forma, a ser. gente vai ter que pensar do mesmo jeito, né, para Vai conduzir os ter que nossos pensar. clones, né? Verdade, verdade. E, Ivana, para a gente já encerrando aqui, concluindo, né, a nossa conversa, acho que eu gostaria muito que você dissesse para os líderes, especialmente que estão ouvindo a gente, que vão ouvir, né, porque esse programa fica gravado, é, quais estratégias, né? Acho que eu vou utilizar aqui uma linguagem que acho que é de liderança, né? Quais estratégias os líderes, na sua percepção, de acordo com a sua experiência e com os bons resultados que você tem, quais são as estratégias, né, que os líderes podem utilizar para que as suas equipes sejam equipes de alta performance? Nó. Quantas horas para a gente falar disso? É uma saia justa, eu sei. Bom, mas falar assim dos principais, né? Eu acredito, tem algumas estratégias, aí depende muito do tipo de negócio também que está sendo Uhum, inserido, mas eu utilizo a primeira estratégia a se aproximar dos times, né? O líder tem que estar muito próximo, presença. A presença é uma estratégia é, fundamental para que a gente possa avançar como uma liderança que vai gerar uma confiança. Porque você entra numa empresa, você é um líder, ou seja, né, você está na empresa e entrou outras pessoas, você vai ter que gerar relações, né? Você vai formar relações de confiança. Então, necessariamente, existe essa necessidade de aproximação, de presença. A segunda estratégia que eu acredito é que dentro dessa sua presença, ela seja existe uma comunicação muito efetiva, né? O que eu falo de comunicação efetiva? A comunicação transparente, rituais bem definidos entre líder e liderado, para que você tenha uma forma de também exigir que as responsabilidades estejam sendo executadas, né? Seja qual tipo de negócio for, porque uhum, gera compromisso, gera responsabilidade, não sai da seara de que eu peço isso para um determinado líder, não peço para outro, sai da esfera do favoritismo, né? Então, uhum, criar metodologia de trabalho é uma estratégia importantíssima para o líder, para que ele possa ter um avanço, para que ele possa ter equipes, né, de alta performance, e, obviamente, dentro dos métodos que cada empresa e dos indicadores de cada empresa, né, moldar esses indicadores no dia a dia. Outra estratégia muito importante é energia, né? Saia para trabalhar com energia, né? uhum, Que se não tem energia, se não está energia, energia de vibrar, energia de perguntar como é que o outro está, né? Sabe, ser presente e também transferir a sua energia para essas pessoas. Eu canso de passar pelas filiais, e às vezes, né, quando eu estava em algumas filiais, falo, nossa, você passou por aqui hoje, como isso foi importante para o meu. Nossa, eu nem percebi muitas vezes, mas esse feedback muitas vezes vem 2 meses depois, 3 meses depois, que eu mudei um dia olha, da pessoa, né? Então, uhum, eu acredito muito nessa presença com energia, com vontade, transparência com as pessoas consideradas que você tem, porque aí, a partir daí, você gera motivação, isso tudo passa a ser uma consequência. É muito estofo, né? O líder, uhum, como estratégia de trabalho, tem que saber tomar decisões difíceis, muitas vezes, tem que saber receber uma pancada, né, de cima para baixo,
e saber trabalhar isso, né? Porque nós estamos no universo de liderança também para isso, né? Uhum, E não e sair um pouco dessa seara de que eu não, né, isso está muito pesado. Se está pesado, o líder também tem que usar a estratégia de falar abertamente com o seu líder. Então, eu sempre fui uma líder muito transparente, como eu falei. Então, a transparência não pode faltar, verdade, né? É uma estratégia que faz parte de cada um, obviamente, ser verdadeiro, mas utilize essa verdade no seu dia a dia, na busca dos seus resultados. Isso vai te fazer muito bem, pessoalmente bem, até nos momentos que você não está entregando determinado resultado, porque a gente sai da esfera das escusas, né? De ter que uhum, estar dando desculpas por não estar entregando e, ok, eu não estou entregando, tá ok também. Né? é, Vamos trabalhar, vamos montar estratégia, vamos trabalhar o plano de ação, criar metodologia de trabalho. Não pode estar muito solto isso, sabe? Isso tem que ser muito determinado. E o líder ele precisa ter uma agenda, é uma estratégia também, porque é, a gente fala muito de né? A gente cobra muitas vezes dos nossos líderes, qual é a sua agenda, supervisor, qual é a sua agenda, liderança, gerente e tal. Mas e qual a sua agenda, né? uhum, Como líder, né, estratégico de uma companhia ou de um negócio, né? Você como DHO, qual é a sua agenda de trabalho que vai te favorecer com que você crie uma rotina mais, né, disciplinada e organizada para entregar, porque você só vai entregar se isso acontecer, né? Senão é, passa a ser um mero acaso, né? E as coisas hoje em dia não podem ficar no mero acaso, né? Então, exatamente. eu acho que aí traduzir um pouco da minha estratégia Uhum, do meu dia a dia, né, e da minha vontade aí de trabalhar, né, e gostar de pessoas, né? Eu uhum, falo muito, tudo isso aí que, né, essa bola aí, ela só vai fazer sentido, né, se a sua estratégia, de fato, né, é gostar de pessoas, é gostar de servir o outro de uma maneira genuína, de é, falar a verdade, né? Muitas vezes, na minha trajetória, alguns falam, nossa, você é muito dura, nossa, mas depois aquela mesma pessoa fala, nossa, né? Aquela pessoa me agradecendo por todo o trabalho, tal, tal, tal. Eu falei, nossa, né? Se a gente colocar uma linha do tempo aqui, como a gente vê essa construção. Mas sim, é. tem momentos que o líder precisa realmente ser um pouco mais duro, né? Sem Uhum, ser, sem tratar mal ninguém, né? isso, Falar a verdade muitas vezes dói. E o jeito, a forma de falar é que a gente tem que estar e isso eu procuro trabalhar sempre na minha vida. Eu não paro de trabalhar isso aí, porque realmente a gente tem que ter muito cuidado, né, com o uhum, outro para não ferir, para não levar isso de uma maneira, né, que você não vai conseguir atingir o verdadeiro resultado. exatamente. Aí tem uma Maravilhoso, série de outras coisas mais. maravilhoso, assim. Eu queria só destacar mais uma coisa, né, É, sobre o que eu sei de você, é. que você sempre teve uma boa relação com o RH. Ai, só um pouquinho. Ah, verdade. Você sempre teve uma boa relação com o RH, minha garganta secou, Uhum, com a área de treinamento, desenvolvimento, que era a minha área, né? Então, eu percebo hoje, sabe, Ivana, que essa relação entre líderes e RHs é uma relação que precisa ser, melhor verdade. construída. Eu percebo que dos dois lados, né? Não estou culpando ninguém, mas eu estou aqui colocando a responsabilidade nos ombros dos dois lados, sabe? Porque eu Uhum, percebo que tanto os RHs, né, precisam se responsabilizar mais por essa relação, né, com os líderes, e os líderes também, né, atuar mais nessa relação com o RH. E eu percebo que você sempre teve muito interesse nisso, sempre teve uma ótima relação com o RH, né, e DHO. E você percebe isso, assim, né, dessa forma sim, que eu estou sim. trazendo? Na verdade, assim, na minha visão, eu preciso, como líder, ter uma boa relação com todas as áreas, né? Isso. Porque eu, principalmente, em alguns momentos eu era cliente, outras vezes, né, eu sou fornecedora de uma determinada área, mas no nível de empresa, a gente precisa ter eu falo assim, interlocução muito boa com várias áreas, né? Para que as coisas possam evoluir melhor, né? Uhum, Muitos falavam comigo, mas então vai lá que você consegue, né? Você te conhece, tal. Sim, mas não é porque sou eu, né? São as construções ao longo da minha trajetória que vai fazendo com que a gente se interesse pelaquela pessoa. Muitas vezes
tem lá um gestor que você não tem muito contato, mas você mandar um oi, né? Como é que É. tá aí? Tá tudo bem, né? Algo que faça realmente sentido para que essa relação ela possa ser construída, porque Uhum. e se isolar, né, no universo, isso não vai construir, né? E eu realmente vejo hoje, especificamente da área de gente, área de RH, sim, existe um pouco não é mais como antes, né? Existe uma proximidade muito grande, assim, no sentido de atuação, de execução conjunta, mas, ao mesmo tempo, eu penso que nós, líderes, podemos, né, desbravar isso aí também. Então, eu não fico na esfera de que né, isso está exposto, é uma situação, né, assim como ela é, não, eu vou buscando justamente desconstruir essa imagem, né, e eu acredito muito nesse impulsionamento do líder com Uhum. qualquer área, né, e aí especificamente falando de RH. Mas você tem razão, sim, né, o papel do RH, né, principalmente hoje, né, DHO, com uma série de questões hoje que a gente viu pós-pandemia, ela Uhum. se faz muito importante, né, junto com as lideranças para construir, né, esse clima, né? Muito se fala hoje de clima organizacional, clima, né? A preocupação do clima. E É, eu desmistifiquei muito isso nas minhas filiais na época, porque assim, eu falei, gente, o clima não é meu, é nosso, é né? nosso, isso O mesmo. clima não é do líder contra liderado, liderado contra tudo, porque existe muito é, essa, essa construção, né? Então, a gente tem que desconstruir essa imagem e colocar as pessoas como parte interessada, né, do processo para resolver o assunto. Então, eu chamei as pessoas, falei, bom, o clima não está bom, então vem cá, você resolve aí todo mundo. A gente aqui vai ter que resolver, não sou eu que vou É, resolver. é Então, isso. eu me tirei um pouco do papel de solucionadora, né, de clima, para Uhum. que as pessoas que fazem parte do processo construam esse clima, sabe? Aham. Então, e o Você acaba papel do sendo RH. você acaba sendo uma mentora, né, para que isso aconteça. Exatamente, Uhum. eu sou coadjuvante, né? Nessa situação eu não posso ser a protagonista, né? É, Eu tenho que fazer com que as pessoas do grupo enfim, isso me fez muito bem, né? E conseguimos resultados muito bons. Eu não falei de um projetinho que eu queria falar depois, no final. fala. Pode falar, a gente já está Esse terminando. projeto, tá? Eu ia falar assim, como estratégia, né? Eu falei da presença, do conhecer o outro. É, eu desenvolvi um projeto lá que eu chamei lá de projeto Café e Liderança, né? Uhum. E esse Café e Liderança, obviamente, tinham 150 colaboradores diretos e indiretos. Então, ficava um pouco difícil conversar com todos no mês, né? É. Mas, e com várias filiais espaçadas, geograficamente falando. Então, o que que eu criei? Eu criei um projeto, né, que chama de Café e Liderança, onde existia, né, eu tinha um administrativo que eu falei, ó, roda um projeto tipo um sorteio, aí eu vou te dizer, você vai agrupar as áreas, operacional, atendimento, etc. Hoje você sorteia operacional, amanhã, na próxima semana você sorteia atendimento. E aí tinha um ou outro, né, cada semana sorteado desse grupo de colaboradores, para que eu pudesse fazer um café liderança. Eu tirava da filial, onde eu tivesse, eu saía, ia tomar um café mesmo, um café, né, um cappuccino, um café bem Uhum. legal. Então, eu saí com higienizadores, eu saí com Que eh, legal. o pessoal da linha de frente de atendimento, cheguei a sair com motorista. Então, assim, foi bem rico esse momento, porque a gente vai quebrando esses paradigmas à distância. Aham. Minha líder, né? Eu tenho É. o receio de chegar até ela, e fomos quebrando esse paradigma para que essas conversas abertas, né, essas conversas mais difíceis também, em algum momento se tornaram fáceis, sabe? Sim. Então, muitos desligamentos tranquilos, Uhum. abertos, com agradecimentos de ambas as partes. Eu acredito muito nessa construção, sabe? Sim. Porque quando a gente vai criando essas relações mais, entender o outro, o que está se passando na família, e do mesmo viés que eu buscava, né? Eu tinha uma estratégia que eu queria buscar com esses encontros, mas ao mesmo tempo falava um pouco também de mim, falava um pouco da minha vivência. Então, muitas coisas, né, que eles não conheciam. Então, essa troca, né, entre líder e liderado é fundamental para esse processo de construção de uma liderança forte e que quer buscar resultados, sabe?
e que não são Uhum. resultados a qualquer custo, são resultados realmente ali alicerçados na ética, na construção da liderança e na confiança. É. Então, estreitamos muito essa relação de confiança que, em algum momento, ou não existia, né, ou era desconhecida, né, Uhum. pela própria ausência minha, obviamente, em todos os espaços, né, como líder. Então, isso foi interessantíssimo e eu repasso esse know-how para vários líderes um projetinho eu mando. Vai Aham. lá, está com problema de clima, Ivana, o que é que eu faço? Faz isso aqui, né? Maravilhoso. Eu não sabia desse projeto, Ivana. Eu fiz Que esse projetinho legal. aí. Eu utilizei ele uns 3 anos, né? Depois eu fui ao México, eu repassei para a líder que ficou, né? Que atuou no meu local, no meu lugar, Aham. e ela me deu também muito feedback positivo, falou, nossa, como melhorou minha relação no sentido de que hoje eles me veem como líder exemplo, como Que líder que legal. dá atenção, porque Uhum. muitas vezes é isso que, né, que as pessoas precisam. E tem situações que a gente não conhece realmente, né, que as pessoas estão vivendo. E faz toda a diferença quando a gente passa a ter realmente essa empatia, sabe, de conhecer. Nossa, né, imaginei que essa pessoa estava vivendo esse abismo todo, e a gente Exato. ali no dia a dia, de uniforme, a gente não está sabendo o que está se passando, né, É isso na mesmo. cabeça de muita gente. E a gente acaba ajudando. Muitos inclusive, assim, depois queriam se serem desligados, tipo, estavam com outros projetos, né? E tudo muito bem maduro, sabe? A gente Sim. vai construindo, né? É importante construir essas equipes cada vez mais maduras, né? Cada vez mais alicerçadas pelo líder, porque as equipes maduras conseguem entender muitas vezes um feedback duro, né? Um feedback que a gente realmente quer dizer, porque vai entender que aquilo é para o bem dele, né? Que Uhum. aquilo faz sentido e que vou extrair lá o 0,1, né? E vai me fazer bem, né? Na minha jornada. Era isso que eu queria compartilhar. E eu tô aqui pensando, né? Você criou um modelo de liderança, Ivana. Foi isso que você criou, Exato, né? Você criou exato. o seu modelo de liderança, inclusive, claro, né? Tudo isso é resultado de uma vida, né? Que Uhum, você tem de muito desenvolvimento, mas você criou um modelo de liderança que hoje você consegue replicar para os outros líderes que você lidera, né? Porque a sorte desses líderes de terem você como líder é porque você consegue dizer com propriedade e com método, como você disse, né, com uma metodologia de trabalho, é como que eles podem liderar também. Então, imagino que o clima, de um modo geral, ele passa a maior parte do tempo de forma muito positiva, né? exato. Isso é uma construção fantástica, sabe? É difícil, né? Eu não Sim, estou falando aqui de coisa fácil, não, tá? não, nada fácil. Aliás, nada fácil, né? Minha mãe que É, dizia que nada fácil presta, mas ela tinha razão. E é isso, realmente é repensar, né, o seu dia a dia como líder para criar, né, é, dia após dia essas estratégias, é testar, né, é ver que dá certo, o que não dá, porque é, são realidades diferentes, às vezes cada ambiente, cada tipo de empresa, cada tipo de negócio, né, tem exato. uma influência diferenciada no É. processo e isso E a precisa ser cultura mesmo, né, considerado. de cada negócio, né, de cada empresa vai influenciar também nesse formato, mas acho É, que quando você falou das suas estratégias, são estratégias que servem para qualquer negócio, sim, né? está muito mais voltado para a pessoa, né? É, Para o desenvolvimento da pessoa líder do que propriamente de um arcabouço, né, metodológico. exato, exato. E Ivana, deixa o seu LinkedIn para quem quiser entrar em contato com você, te seguir por lá. Ah, A Ivana sim, é sim. ativa, viu, gente, no LinkedIn. Então sigam É, ela lá. Deixa o seu tem lá, LinkedIn. tá, eu vou colocar assim, mas é Ivana Maria Rodrigues, né? E Aham, estou muito ativa lá. Quiser trocar alguma experiência, estou aí à disposição. isso. E tem muita energia aí para a gente. Às vezes pode não responder na hora, mas eu vou estar sempre respondendo Não, mas na só de ver medida os do seus possível. conteúdos, assim, eu acho que você posta coisas muito interessantes do dia a dia mesmo de uma liderança, né, com a sua Uhum. equipe, com Sim, sim. insights muito preciosos, assim. Então, acho que só o fato das pessoas lerem as coisas que você escreve lá já vai ser.
Esse, Essa é a ideia. É a ideia de ai, sair com alguma energia para aplicar, né? isso Tem que mesmo. aplicar. Exato. E para a prática, né? Para ação, É, também é isso acho. aí. Muito obrigada, foi maravilhoso. Nosso tempo voou para variar, Nossa, é verdade. não é? Estou muito feliz de você realmente ter podido estar aqui com a gente, né? Eu sei que você tem uma agenda bem complexa, mas muito obrigada. E aí, gente, deixa seu comentário aqui no vídeo, compartilha, curte, né? Compartilha com outras pessoas. Esse é o tipo de conteúdo que a gente tem que compartilhar com outros líderes para inspirar outros líderes, outros RHs também. E quero muito te agradecer. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada a você, Vê, pela oportunidade, pelo convite, e estou à disposição para outros temas também, Sim, quem sempre que sabe você mais à quiser. frente. Um Sempre que grande você quiser. abraço aí para você e sucesso, viu? Obrigada. Grandiosa. Obrigada, você também. Muito bem, então a gente acompanhou aqui mais uma edição do programa Quintas da Transformação, esse espaço da Academia de Transformação Organizacional para líderes que querem evoluir e deixar marcas positivas, assim como a Ivana, que permanecem. Continue com a gente, porque a verdadeira transformação começa pela liderança. Até mais. Tchau, tchau.